De acordo com as minhas interpretações das profecias de Daniel relativas às famosas 70 semanas, já mostrei em vídeos anteriores que as referidas semanas à data de Daniel e mesmo à data de Jesus consistiam em 7 ciclos de anos de 354 dias, em média, podendo variar de 353 a 355, designados por Shemíticos ou Shemitah Cycles em inglês. Este conceito de um ano de 354 dias está intimamente ligado aos ciclos lunares e não era usado apenas pelos hebreus, mas também pelo próprio Império Romano, que contava apenas com 10 meses até à introdução do calendário juliano. Assim, quaisquer pessoas daqueles tempos iriam perceber facilmente de que semanas Daniel estava a falar. Saberiam, no entanto, que adicionalmente a palavra semana poderia referir-se a grupos de 7 elementos como 7 ciclos Shemitah, ou seja, um jubileu que corresponderia a 49 anos. Olhemos então para o texto original massorético que tem vindo a ser comprovado pela análise e interpretação dos manuscritos do Mar Morto, descoberto nas cavernas de Qumran. Os versos de Daniel 9:25 a 26, que retratam os eventos que marcam o início e os futuros acontecimentos das 70 semanas. Diz-nos então o verso 24: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para restringir a transgressão, para pôr fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para introduzir justiça eterna, para selar visão e profecia e para ungir um lugar santíssimo. No verso 25 diz: sabe, pois, e compreende, desde a saída da palavra para restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido ou um príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, e será restaurada e será construída praça e fosso, e em tempos de aflição. O verso 26 diz-nos: e depois das 62 semanas o ungido será eliminado e nada terá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, e desolações estão determinadas. Algumas observações técnicas, digamos assim, serão importantes a fazer para a melhor tradução e interpretação destes versos. O termo semanas, em hebraico, não especifica anos, é um conjunto qualquer de 7 coisas. Neste caso, costuma ser interpretado como anos, mas como nós vimos, o ano naquele tempo seria 354 e não 365 dias. O termo ungido, ou em inglês anointed one, é também traduzido muitas vezes por Messias, é um termo hebraico, e também por Cristo, que vem da raiz grega. Portanto, corresponde a uma situação, a alguém que foi ungido, alguém que levou uma unção, normalmente com óleo, ou também com outro produto, normalmente algo caro, algo especial, como por exemplo um perfume. Existe também o que nós entendemos por o mais santo, ou o santo dos santos, entendido como o lugar santíssimo, que é normalmente o uso mais normal, o uso cultural no sentido de ser cultural e habitual no sistema hebraico, no sistema religioso hebraico. Porquê? Porque no sistema hebraico, no sistema judaico, no judaísmo, o que nós temos é que o Santo dos Santos era inicialmente o local onde estava Deus, onde Deus se encontrava com os sacerdotes que visitavam o local mais especial contido primeiro no tabernáculo e depois mais tarde no templo. Mais à frente iremos abordar novamente este assunto. E o termo he, portanto ele,
no verso de 9:27, tem sido mantido intencionalmente ambíguo, como no hebraico. Portanto, não se saberá verdadeiramente a quem corresponde esse he, mas na verdade e na minha forma de interpretação, esse he é com certeza Jesus. Lendo o primeiro verso, podemos determinar uma checklist e perceber se realmente algo já foi completamente cumprido. Assim temos: primeiro, restringir a transgressão; segundo, pôr fim ao pecado; terceiro, expiar a iniquidade; quarto, introduzir a justiça eterna; cinco, selar a visão e profecia; e sexto, ungir um lugar santíssimo. No caso do primeiro objetivo das 70 semanas, a concluir após as 70 semanas, podemos dizer que sim, pois Jesus veio limitar o pecado, veio limitar a transgressão, e através do seu exemplo e através da remissão dos pecados de todos aqueles que acreditam nele e se arrependem verdadeiramente. Portanto, sim. Pôr fim ao pecado? Não, pelo menos na totalidade não, embora Jesus tenha sofrido e morrido por todos os pecadores e pecados do mundo, mas a prática do pecado permanece, por isso não. Jesus, para expiar a iniquidade, o terceiro. No terceiro, Jesus, como Cordeiro de Deus, expiou os pecados do mundo e logo a iniquidade, mas a iniquidade ainda permanece, sim. Quarto, introduzir a justiça eterna. Bom, no quarto, talvez como introdução, uma pequena introdução, sim, mas objetivamente não, porque a justiça eterna ainda não foi de facto conseguida. 5. Selar visão e profecia. Esta nitidamente não, nem a visão nem a profecia foram ainda seladas no sentido determinadas e cumpridas, obviamente. E no sexto, ungir um lugar santíssimo. E aqui voltamos ao tema que falávamos há bocado. Então, embora o Santo dos Santos seja um lugar para os hebreus, nomeadamente um lugar no tabernáculo e posteriormente no Templo de Salomão, esse lugar tomava esse nome porque era o lugar mais santo onde habitava ou entrava o próprio Deus. Jesus tomou esse lugar desprovido de sentido, porque se tornou ele próprio o templo e por isso esse lugar é ele próprio. Por isso seria um recuo voltar a fechar Deus num lugar especial quando o próprio Deus se expôs diretamente a qualquer um que o procure. Então, embora no hebraico semântico histórico as palavras indicam um lugar, atualmente, se o hebraico fosse revisto com a tomada de consciência de que tal lugar não existe mais, o ungir do Santo dos Santos não é mais do que de um lugar, mas sim do Santo dos Santos do ser humano, mas também divino, mais santo, isto é, Jesus, Deus. Sendo assim, a resposta é um sim, porque Jesus foi ungido antes de ser crucificado, mas poderá voltar a sê-lo no futuro perante o mundo inteiro, que reconhecerá a sua santidade. Sim, porque já aconteceu, e não na perspectiva que ainda poderá voltar a acontecer. Assim sendo, as profecias das 70 semanas de Daniel não estão, segundo a minha opinião, completamente cumpridas. No entanto, e de acordo com a minha interpretação do verso 9.27, elas foram cumpridas na totalidade relativamente ao descrito naquele verso, o que poderão constatar em outros vídeos nos quais refiro e explico em detalhe essa minha interpretação, sendo que o término da 70ª semana coincidiria com a conversão de Saulo em Paulo, na estrada de Damasco, passando a constituir o último dos apóstolos, ou seja, confirmando o novo convênio ou acordo com os muitos apóstolos, contrariamente a acordos feitos anteriormente que foram sempre unipessoais: Adão, Abraão, Jacó e Moisés. A data desta conversão não é inteiramente conhecida, mas há autores que referem como sendo possível ter acontecido entre 31 Anno Domini até 36 Anno Domini. Ou seja, em termos de idade de Jesus, e tendo em consideração que nasceu entre 6 a 4 anos antes de Cristo, estaremos a falar de uma idade de 35 até 42 anos, sendo que geralmente se considera que a idade de Jesus à altura da sua crucificação era de cerca de 33 anos, pelo que a conversão de Paulo poderia ter acontecido entre os 36 e os 37, quase 38 anos de Jesus, o que se encontra ainda dentro do intervalo de possibilidades descrito acima. Sendo assim,
estaria no final da 70ª semana. Outras possibilidades de término das 70 semanas de Daniel são o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, ou a conversão de Cornélio, que marcou o início da conversão dos gentios, sendo a família de Cornélio o primeiro grupo de não-judeus evangelizado, que terá acontecido, segundo James Harman, entre 33 a 34 Anno Domini. O que faz também sentido, embora do meu ponto de vista e tendo em consideração o acordo estabelecido com muitos, faria mais sentido ser a conversão e os ensinamentos transferidos a Paulo, uma vez que foi a este que Jesus se manifestou de forma direta e inteligível, contrariamente a Cornélio. Recorde-se também que os anos 354 dias eram os anos utilizados à época e por isso não sei como seriam calculados os anos de cada um, sendo provável que não fossem contabilizados como hoje. Devido à constatação de que haveria ainda profecias por concretizar, lutei durante muito tempo com o conteúdo profético, nomeadamente os seus tempos, os significados e semântica, sem conseguir chegar a datas razoáveis. E foi apenas recentemente que, ao visualizar um vídeo do canal Destiny Images, que apresentava uma entrevista feita por Janie Duval a Christian Widener, no link abaixo descrito, em que aquele falou de um fato histórico que eu, na minha abundante ignorância, desconhecia: a reconstrução das muralhas de Jerusalém pelo sultão otomano Suleiman, o Magnífico, entre os anos de 1537 e 1541, estando estas datas identificadas em vários pontos da muralha, incluindo no fosso e na praça igualmente construídos. Procurando pelo tema na internet, encontrei um fecheiro PDF com o livro de James T. Harman, intitulado The Final Countdown, publicado em 2022. Nele encontrei descritas com maior pormenor as intervenções protagonizadas pelo sultão. Se atendermos ao verso 9.25, que refere: desde a saída da palavra para restaurar e reconstruir Jerusalém, até, usando um artigo definido, uma vez que no hebraico o tal uso não é errado, o ungido, ou seja, o Cristo ou Messias, ao príncipe ou líder, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Nos versos seguintes fala-se de novo no príncipe ou líder, sem que haja novamente o uso direto do artigo definido, o que mais uma vez não impede que seja gramaticalmente incorreto entender a sua ausência como desnecessária para assumir que seja algo mais definido. Assim é a minha opinião que o príncipe e o ungido são a mesma pessoa, assumindo papéis diferentes. Numa primeira fase é apenas o ungido, o Messias, introduzido a boa nova sobre a era messiânica que está por vir e como deveremos agir para conseguir vir a usufruir dela. Na segunda fase é o príncipe, o líder, até militar, que virá para aplicar a justiça, punindo a iniquidade e trazendo a verdade ao mundo. Assim, essa pessoa supostamente chegaria, de acordo com as profecias de Daniel, ao fim de 69 semanas, 7 mais 62, semanas de anos de 364 dias, tal como já expliquei. De acordo com os documentos históricos, a reconstrução de Jerusalém e das suas muralhas, embora tenha resultado da emissão de um decreto emitido por Artaxerxes em 557 ou 58 a.C., teve início efetivo, segundo a maioria dos historiadores, no 20º ano do reinado de Artaxerxes I, correspondendo a 445 a 444 BC. Após ter tomado conhecimento desse outro decreto e ordens de reconstrução de muralhas e praça que decorreram entre 1537 AD e 1541 AD, procurei documentar-me um pouco melhor sobre tais factos. De acordo com Christian Widener, no mesmo livro já referido, a cidade de Jerusalém que vemos hoje é em grande parte resultado das conquistas do sultão Solimão. Os decretos gravados em pedra. O sultão Solimão restaurou muitas partes de Jerusalém entre 1537 e 1541. Seu nome equivalente em inglês é literalmente Salomão, e sabemos, em inglês, neste caso em português, e sabemos que ele se via como um segundo rei Salomão porque mandou gravar o título em pedra durante o seu reinado.
Ele colocou placas de pedra esculpidas em muitos dos reparos específicos que fez na cidade para documentá-los. Mas essas placas de pedra servem-me como um registro permanente de seus decretos referentes à restauração de Jerusalém, decretos que estão gravados em pedra. Assim sendo, terão sido assinados vários decretos relativos à edificação ou reparação de muitas estruturas dedicadas, sobretudo à defesa da cidade, contra uma hipotética nova fase de cruzadas, o que nunca veio a acontecer. De acordo com o autor do livro e na linha daquilo que também é o entendimento de Widener, o ano mais antigo dos diferentes decretos inscritos em pedra de cerca de 1537, e foi com base nesse ano que fizeram os cálculos, adicionando 70 semanas de Daniel. Na minha opinião, e face ao que expus anteriormente, faz sentido que se entenda que a leitura dos versos de Daniel seja dupla, uma referente à chegada de Jesus como Messias, já cumprida, e outra referente à sua chegada como príncipe ou líder militar, afinal ele é o Senhor dos Exércitos. Mas se no primeiro caso as semanas deviam ser de anos de 354 dias, que eram os utilizados à data de Daniel e de Jesus, no segundo caso, uma vez que a data de realização das obras de construção e respectivos decretos eram já do século XVI, onde já ninguém ou quase pensava em anos de 354 dias, faz sentido que as semanas a adicionar sejam de anos solares gregorianos de 365 dias. Mas tal como no caso dos decretos de Artaxerxes, em que diferentes autores usam diferentes datas, nomeadamente 457 a.C. e 445 antes de Cristo, sendo a primeira usada pelos autores deste texto e a segunda usada por mim por ser mais compatível com as semanas de Daniel na era pré-cristã, como já expliquei em várias ocasiões. Também neste caso, e por uma questão de coerência, adesão à realidade e coincidência com outras profecias que já referi em vídeo anterior e que voltarei a apresentar neste, irei utilizar a última data, ou seja, 1541, como sendo o ponto de partida deste novo conjunto de 70 semanas, sendo que assim o resultado final será de 1541 mais 490, 2031. Se visualizarem o meu último vídeo sobre o calendário profético, irão reparar que a data que aponta para o regresso do nosso Rei e Senhor é aquela que coincide com os eventos celestiais indicados por vários profetas e por Jesus em Mateus 24, 29 e Marcos 13, 24, descrevendo sinais cósmicos que precedem a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo, e o fim dos tempos, após um período de grande aflição, como a escuridão do Sol e da Lua, e a queda das estrelas e o abalo dos poderes celestes, antes da manifestação gloriosa de Jesus nas nuvens para reunir os seus escolhidos. Isaías 13.10 descreve o evento cósmico de escuridão, afirmando que as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol ao nascer se escurecerá e a luz não fará resplandecer a sua luz. Um versículo que pronuncia o dia do Senhor, um dia de juízo e a ira divina contra a maldade, descrito no contexto da queda da Babilónia, mas também interpretado como um pronúncio dos tempos do fim.